Minha gente, tudo bem com vocês? Eu, a professora Ana Maria Rodrigues, que vocês já estão conhecendo muito bem, não é verdade? E meu amigo, olha, meu companheiro de luta, Danley, estamos aqui juntinhos para mais uma aula, para entrar aí, olha, na sua casa e compartilhar, saber, a alegria, não é? Fazer com que o processo de ensino e aprendizagem em Santa Cruz do Capibaribe aconteça da melhor forma. Então vamos lá para mais uma aula. Vejam só, hoje vamos conhecer, vamos refletir, vamos analisar o nosso papel no meio social, o nosso papel perante a sociedade. Então, o tema da aula de hoje é o papel do cidadão. Vamos lá? Então, vamos aí já conhecermos, já analisarmos e refletirmos o termo cidadania. Então, o que é cidadania? Então, de acordo com o dicionário Aurélio, não é, da língua portuguesa, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão. Então, quando eu falo em cidadania, estou falando na qualidade ou estado do cidadão. E quem é o cidadão, professora? Cidadão é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Direitos civis e políticos de um Estado. Ou seja, todos nós, certo? Somos cidadãos, mas devemos não apenas ser cidadão, mas devemos ser cidadãos ativos, certo? Aqueles que participam diariamente da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país, tá bom? Então vamos lá. Cidadania é a qualidade ou estado de um cidadão. E o que é cidadão? Aquele que goza dos direitos civis, políticos de um estado. Então vamos lá. Só que, quando falamos em cidadania, não estamos falando num termo bem recente, né? Não estamos falando num termo que surgiu há pouco tempo. É um termo que surgiu há muito tempo e tem toda uma história, não é? Então, quando eu falo em cidadania, na Grécia, né, cidadão era quem? Era o nome dado ao membro de uma cidade. Olha aí, não é? Logo no iniciozinho aí da Grécia Antiga, cidadão era o quê? Era o nome dado ao membro da cidade. Hoje, cidadãos somos todos nós que gozamos dos nossos direitos civis, políticos de um Estado, não é? Mas, numa fase da nossa história, cidadão era o nome dado a um membro da cidade. Em outras palavras, era aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado. Só recapitulando aqui, o que é cidade-estado, quinto ano? Cidade-estado era aquelas cidades livres, independentes, que tinham suas próprias regras, suas próprias leis. Lembrado? Então vamos lá, continuando. Quando falamos, né, no conceito de cidadania e o surgimento do termo política, porque tem tudo a ver, cidadania e política, não é? Então veja só, cidadania, aquele que se preocupava, não é, com a administração da cidade-estado. O que é cidade-estado? Aquela cidade livre, independente, não é, que tinha suas próprias leis, suas próprias regras, certinho? E política, a intenção de cuidar bem da cidade. Veja qual é o objetivo, veja qual é a finalidade do termo política, a intenção de cuidar bem da cidade. Tudo aquilo que vai contra a esse objetivo não deve ser utilizado o termo política, certo? Política é a intenção de cuidar bem da cidade. Quando se cuida bem da cidade, cuida bem também de cada cidadão, de cada pessoa, certo? Tudo aquilo que foge da intenção de cuidar bem da cidade não é política, se torna politicagem, certinho? Então, cuidado. Muita gente diz assim, eu não gosto de política. Não, eu não gosto de politicagem. Política é um termo onde o objetivo principal é cuidar bem da cidade e assim cuidar bem de cada cidadão. Certinho? Vamos lá. Olha aí.
vamos analisar, vamos questionar bem direitinho o papel do cidadão. Eu já sei que cidadãos somos todos nós que gozamos dos nossos direitos civis, políticos de um Estado, não é? O exercício da cidadania exige ação por parte de cada cidadão, não é? O exercício da cidadania exige o quê? Ação. Exige que cada cidadão, que cada pessoa, não é? Haja de forma ativa, participe ativamente de todos os movimentos sociais, religiosos, culturais que existem na cidade, no bairro, não é? Onde eu vivo. Eu não devo viver, eu não devo ser um cidadão apenas passivo, não é? Conhecedores dos meus direitos, mas silenciar. Eu devo conhecer meus direitos, mas principalmente lutar por cada um deles, para que todos usufruam dos seus direitos que estão garantidos por lei. Por isso que o exercício da cidadania exige ação, movimento, atitude, certo? Não basta apenas reclamar e exigir direitos. Muitas vezes nós apenas conhecemos e silenciando. Em muitas outras situações, conhecemos e apenas reclamamos, não é? Reclamamos, mas não buscamos forma alguma de melhoria, não buscamos forma alguma para que aquela situação mude, não é? Então, para que a situação da nossa cidade, estado e país mude, depende de quê? Depende de mim, depende das minhas atitudes, depende das minhas ações. Cidadania subtende-se além de direitos e deveres, né? Não podemos estudar direito, não é? Sem estudarmos os nossos deveres. Como é bom exigir os nossos direitos, como é bom ir para as ruas reivindicar os nossos direitos, mas devemos também cumprir com os nossos deveres. Para cada direito que o cidadão tem, não é? Garantido por lei, ele também tem um dever a cumprir. Ser cidadão significa não só ter acesso a direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício. Mais uma vez vem focando, mais uma vez vem abordando. Não adianta conhecer e silenciar, tem que conhecer e lutar em busca da mudança, certo? Vamos lá, trabalhar mais um pouquinho a respeito, não é, do papel do cidadão, do meu papel, do seu papel em meio à sociedade que vivemos. Cobrar, mas não cumprir, cobrar, mas também cumprir deveres, não é? Como já falei, para cada direito temos também um dever. E para a gente exigir, a gente também tem que cumprir, não é? Impetrar ações, mas também agir em conformidade com a lei. Denunciar, mas também zelar por uma convivência melhor. Acionar a comunidade, mas também participar. Direcionar os pedidos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Almejar uma cidade melhor, mas também colaborar. Organizar sua rua, seu bairro, sua cidade. Resumindo, ser cidadão é cuidar daquilo que é seu, não é? Então a gente percebe, não é? Dentro desse acróstico aí, que para cada letrinha da palavra cidadão, não é? Nós temos um direito, mas também temos um dever, não é? Achei bem interessante aqui, ó. Acionar a comunidade, mas também participar, não é? Ó, direcionar os pedidos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Então, a gente vê que de um lado a gente exige, mas do outro a gente tem que cumprir, né? E aí? O que são atitudes de cidadania? Eu já sei o que é cidadania, não é? E quais são as atitudes de cidadania? Quais são as atitudes que nós realizamos, que nós praticamos de cidadania?
Faça uma listazinha aí e compartilhe com o seu professor, tá certo? Vamos lá. E aí, para terminar a aula de hoje, né? Como sempre, como de costume, trouxe uma frase. Mas antes, eu quero deixar um recadinho, né? A importância de conhecermos o nosso papel perante a sociedade, né? Passou o tempo, passou a fase, passou o período de sermos cidadãos passivos, não é? Pessoas bem lagartixas que só aceitavam as ordens, que tinha que concordar com tudo, que não tinha direito de vez nem voz. Hoje temos essa liberdade de expor as nossas ideias, de lutarmos por nossos direitos, né? Mas também de cumprir com os nossos deveres. Então vamos viver bem esse período e realmente ser cidadãos ativos, cidadãos atuantes, certo? Então, ó, se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Essa frase está bem propícia, não é? Para a aula de hoje. Não é? Se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Quando eu quero, muitos passos eu já dei à frente. Então basta o quê? Coragem, determinação, força, persistência, né? E nunca desistir, né? Tudo é possível. Agora, se você desistir, aí sim se torna impossível, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, um cheiro!